Estamos aqui recebendo mais um convidado. Hã? Por causa do som ambiente? Aqui tá bom? Porque eu vou virar aqui pro Thiago também. Ó. Ok? Olá, estamos recebendo mais um convidado muito especial que participou aqui da Logistic 2025, uma das maiores feiras de logística e comércio internacional do país. Essa feira é realizada aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Eu estou falando de Thiago de Aragão, um dos maiores conhecedores das questões e das tensões geopolíticas. E Thiago também, ele é mestre em relações internacionais. Thiago, queria em primeiro lugar te agradecer muito pela sua presença aqui conosco, né? Essa disponibilidade sua em estar aqui para a gente bater um papo. Muito obrigado. Não, sempre um prazer, muito obrigado, e o evento está sendo fantástico. Eu queria começar, Thiago, fazendo para você uma pergunta, aproveitando o tema da sua palestra aqui, intitulada O Novo Tabuleiro Mundial, né? Quem controla a cadeia, controla o poder. Como é que, neste tabuleiro novo, como é que estão se movimentando as peças desse tabuleiro? Quem que está hoje, então, controlando aí a cadeia, quem controlando o poder? Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, o mundo, ele desenvolveu uma relação comercial ao longo das últimas décadas que favoreceu amplamente, principalmente logo depois da Segunda Guerra Mundial, a economia americana, né? Os Estados Unidos, eles conseguiram produzir muito, exportar muito e gerar relações comerciais com a maioria dos países do mundo, a ponto que no fim dos anos 90, os Estados Unidos era o principal parceiro comercial da maioria dos países no mundo. No início dos anos 2000, principalmente a partir da segunda década dos anos 2000, a China ela começou a virar esse jogo, porque a China ela possui algumas características que facilitam essa relação comercial com vários países, inclusive a capacidade astronômica de produção industrial que a China tem, por 1000 razões. Desde então, a China tem sido a grande vencedora nessa relação comercial no mundo. Você tem cada vez mais, hoje a maioria dos países tem na China uma relação comercial mais forte, o que acabou levando, entre outras razões, ao governo americano hoje, com o presidente Donald Trump, ele tentar, à força, modificar a lógica comercial com vários países. E essa lógica comercial, ela acaba sendo um comportamento um pouco não ortodoxo para vários países, mas que existe uma tentativa de reorganizar, de fortalecer novamente os Estados Unidos, mas a China ela possui hoje uma capacidade muito, muito grande de relacionamento e de fortalecimento comercial com os países, que faz com que nesse tabuleiro mundial, por mais que exista uma tentativa de gerar um novo tabuleiro mundial, a China ainda é a grande potência comercial do planeta e provavelmente vai seguir assim por mais um tempo. Além de Estados Unidos e China, quais outros polos aí de poder logístico do mundo que você poderia estar citando aí pra gente? Olha, nós temos alguns gargalos clássicos no mundo, que é o Canal do Panamá, o Cabo da Boa Esperança, o Cabo de Magalhães, nós temos o Mar Vermelho, nós temos o Estreito de Malaca, o Estreito de Luzon, que são vias, que são gargalos tradicionais de rotas marítimas que são de extrema importância. Por isso que toda movimentação geopolítica de influência próxima a esses gargalos, ou em outras palavras, quem tem a capacidade de controlar ou exercer uma influência sobre eles, possui uma influência muito grande nas rotas marítimas do comércio exterior. Agora, cada uma dessas rotas, elas passam por locais. E esses locais, eles possuem suas próprias características de riscos e oportunidades.
Então, por exemplo, no Mar Vermelho atualmente, que é uma rota extremamente importante para que navios vão da Europa até o Oceano Índico, você teve recentemente um problema que foi gerado pelos rebeldes Houthis no Iêmen, que atacaram vários navios ali. Então, isso começa a expandir um pouco a importância da geopolítica, porque quem passa por aquele local, ou a empresa que gere o transporte logístico naquele local, ela precisa estar bem informada sobre os acontecimentos domésticos e regionais da guerra do Iêmen. E a guerra do Iêmen, ela é relacionada direta e indiretamente à questão do Irã, à questão de Israel, da Arábia Saudita, e aí você expande. Então, entender da geopolítica é entender de como funcionam essas rotas e como funcionam esses gargalos e por que determinados países buscam ter influências nesses locais e nessas regiões. Você está falando aí das rotas, né, das cadeias aí de suprimentos. Eu queria te perguntar o seguinte, essa guerra da Ucrânia e Rússia e aquela tensão ali no Mar do Sul da China, como é que você vê essas duas tensões aí mundiais em relação às empresas aqui no Brasil? O que poderia estar interferindo nesse sentido? Bom, vamos começar pela Europa. A guerra na Ucrânia, ela fez, primeiro, que a produção de trigo da Ucrânia acabasse caindo consideravelmente. Isso fez com que o trigo de outros países, principalmente da Argentina, fosse consumido com mais força. Então isso afetou diretamente produtores na Argentina. Mas um ponto importante é que a pressão que a Rússia coloca na Ucrânia e o temor que a Rússia gera na Europa faz com que os países europeus comecem um processo de aumentar seus gastos militares. Ora, quando você começa a gastar mais em determinada área, você tem que gastar menos em outras áreas. Então, à medida que a Europa amplia seus gastos militares, eles estão diminuindo seus gastos com outras áreas que acabam afetando a produção global de determinados produtos que vinham na Europa como mercado e melhorando o ambiente comercial para empresas que fabricam produtos militares. Então, existe um ganha e perde muito grande baseado nos sentimentos que os países têm relacionados às mudanças geopolíticas e aos riscos geopolíticos. Quando nós olhamos para o Mar do Sul da China, é um pouco diferente, porque no Mar do Sul da China basicamente é onde toda a entrada e saída de produtos chineses ocorre. Então aquela área é uma área muito densa, muito povoada, apertada e de uma disputa de influência profunda entre China e os aliados dos Estados Unidos. Por exemplo, as Filipinas, Coreia do Sul, Japão, Laos, Malásia, Indonésia fazem uma espécie de cinturão ao redor de Taiwan. Então esse cinturão, se hipoteticamente esses países são influenciados exclusivamente pelos Estados Unidos, isso vai afetar a capacidade da China de importar e exportar. Se a China passa a ter um controle, uma influência maior em relação a esses países, a China pode ampliar a sua capacidade de importar e exportar. Se eventualmente esses dois países entram numa hipotética guerra ou algo mais próximo a isso, existe a possibilidade dos Estados Unidos bloquear o acesso ou a saída de produtos chineses daquela região, o que seria devastador para o comércio internacional. Então, ali é um epicentro de risco para as empresas de logística, principalmente as que lidam com a China, tanto para vender quanto para comprar, porque os fatores que podem afetar aquela região não tem nada a ver necessariamente com logística. Pode ter a ver com economia, com política, com outras coisas. Eu vi uma entrevista sua falando sobre a questão da política de tarifas dos Estados Unidos e você dizendo que o protecionismo americano seria um tiro no pé. Eu achei interessante. Eu gostaria que você desenvolvesse esse raciocínio aqui para a gente. Olha, os Estados Unidos ele se tornou a economia poderosa que se tornou por conta da sua capacidade de exportar ideia e exportar inovação. Quando um país como os Estados Unidos se torna um país onde a atividade de serviços ela se torna tão ampla e tão poderosa,
isso não é um demérito e nenhuma punição, isso é uma conquista. E é uma conquista porque a grande parte da população atingiu uma viabilidade comercial de poder usufruir de mais serviços, comprar mais coisas. E para que você mantenha um nível de custo acessível à grande parte da população, você precisa que essa produção ocorra em outro lugar, né? Então, para os Estados Unidos, o protecionismo americano ele é oposto à mentalidade americana e aquilo que os Estados Unidos mostrou ao mundo do comércio ser um processo de prosperidade, de que o comércio entre os países se torne o veículo de prosperidade preferido. Os Estados Unidos se tornou uma grande potência na Segunda Guerra Mundial por conta da sua capacidade de produzir e exportar abertamente e de receber também o que não produzia de outros países. Hoje, uma ação voltada exclusivamente para o protecionismo, você faz com que os Estados Unidos ele perca o charme que ele tem da barganha com outros países que desejam muitos produtos americanos, e a única forma deles terem acesso a esses produtos americanos, muitas vezes, são vendendo seus próprios produtos ou suas próprias produções para os Estados Unidos. Então, o protecionismo americano ele é a antítese daquilo que os Estados Unidos defendeu no mundo nas últimas décadas como uma grande potência econômica e comercial que fez com que o mundo passasse a interagir mais com os Estados Unidos, se vestir mais parecido com os Estados Unidos, querer marcas americanas e se sentir mais próximo dos Estados Unidos, mesmo à distância. Falando agora, dando uma dica aí para as empresas brasileiras, como é que você vê o posicionamento delas diante desses gigantes globais aí que dominam a infraestrutura de logística? O que você poderia dizer às empresas brasileiras? Olha, as grandes empresas globais, elas trabalham muito a questão da informação. Muitas dessas empresas, elas desenvolveram departamentos geopolíticos que auxiliam todos os outros departamentos da empresa por meio de um processo custoso, mas não impossível, de detecção de riscos e oportunidades. Ou seja, aquilo que nós falávamos, se você entende o que está acontecendo no Iêmen, você passa a entender os riscos ligados à sua carga quando ela passa pelo Mar Vermelho. Isso pode modificar a sua forma de cobrar, isso pode modificar a sua forma de aplicar um seguro numa determinada carga, isso pode mudar a sua capacidade comercial por conta da informação. E o que eu vejo é que as empresas globais, elas estão profundamente integradas com o processo da informação e do uso da informação para desenhar estratégicas. Elas buscam antecipar os eventos, antecipar os fatos para que elas se posicionem além dos fatos. Isso é algo que no Brasil ainda é relativamente novo. É mais raro buscar empresas que elas investem nessa área por mil razões, ou por cultura, ou por hábito, ou pelo próprio custo, ou simplesmente porque as coisas estão funcionando bem assim. E existe uma tendência clara que às vezes é mais fácil você montar uma estratégia para reagir do que para antecipar. Agora, o custo de reagir é igual como você não ter um seguro de saúde. Se você tem um seguro de saúde, você está pagando ele mensalmente, mas você não está usando. Mas no dia que você precisar usar, o seu custo ainda é relativamente bem mais baixo. Se você não tem um plano de saúde, no dia que você precisar, o custo pode ser astronômico. Então, as empresas que não lidam com a informação ou não utilizam ela no dia a dia, elas correm o risco de estar sem seguro. Você está falando de informação, e aí vamos pensar em tecnologia também, que pode transformar aí a logística global. Essas tecnologias seriam, por exemplo, inteligência artificial, automação portuária? É mais ou menos nesse sentido que você diz assim? Isso auxilia muito, mas você ter um profissional dedicado a observar e entender o mundo, isso é de extrema importância. O ideal, por exemplo, eu fiz um trabalho para uma empresa nos Estados Unidos, onde nós ajudamos essa empresa a desenvolver esse setor, onde contrataram um profissional de
de Relações Internacionais com profundo conhecimento de geopolítica, e ele passou a entender todos os setores da empresa e passou a ter todos os setores como cliente do seu departamento, onde ele todos os dias ele coletava informações sobre oportunidades e riscos, e cada chefe de departamento recebia isso. E uma vez por mês ele se reunia com todo mundo e antecipava, mas ele era uma referência dentro da empresa para temas de extrema importância, geopolítica, impactos políticos, econômicos no mundo, mas ao mesmo tempo não são temas do dia a dia operacional da empresa. Essa junção entre a informação política, geopolítica e o dia a dia da empresa, e pode ser feito também com a ajuda de inteligência artificial, isso traz uma vantagem competitiva abissal. E o papel das energias renováveis em relação ao planejamento logístico aí do futuro? Como é que você enxerga isso aí? É absolutamente necessário, porque isso é o que vai diferenciar e até mesmo excluir uma empresa de um fator de risco específico. Você ficar dependente de energia fóssil, você está dependente, queira ou não, nas decisões do governo russo, nas decisões do governo iraniano, nas decisões do governo saudita. E, muito provavelmente, você está dependente das decisões desses governos sem saber ou conhecer absolutamente nada em relação a esses governos. Ou você está dependente da forma como a China comercializa barris de petróleo, se ela vai comprar mais ou menos. Então, energias renováveis, ela diminui o seu risco, ela pode no início trazer uma dificuldade maior de adaptação, mas a médio prazo ela diminui consideravelmente o seu risco de ser afetado pela cadeia geopolítica. O Brasil ele é visto como uma potência agrícola e mineral, né? Que riscos e oportunidades na área de logística isso representa aí no cenário global, na tua visão? Isso representa... Bom, oportunidade é o quê? O mundo nunca vai deixar de consumir alimentos nem minérios, né? Então, o Brasil, ele é a oportunidade de ser um produtor de minério e de alimentos é que o mundo vai sempre consumir minério e alimentos. Agora, o risco é que nós somos tão bem-sucedidos nessas áreas e nós temos ainda tanta margem de melhora nessas áreas que isso inibe a nossa capacidade de diversificação. Os empresários e principalmente o governo acaba não se sentindo motivado o suficiente para dar os incentivos necessários ou para eliminar as barreiras burocráticas necessárias para que o Brasil inove e diversifique. Então, nunca é bom você ser dependente de dois setores porque você está absolutamente na mão dos seus compradores. Quanto mais diversificado o Brasil fica, maior a capacidade de não depender de ninguém. Tiago, o que você acha que o Brasil precisa realmente evoluir necessariamente para estar aí dentro da cadeia global aí de logística e tudo mais? Olha, o Brasil ele precisa compreender que o Brasil que é um país exportador e um país comercial, que esse é o forte do Brasil e é nessa área que o Brasil tem que desenvolver mais ainda. Quando você é um vendedor, e você pode observar isso na sua rua ou no bairro, onde você vai ver vários vendedores, o vendedor ele não quer brigar com ninguém, o vendedor ele quer apaziguar, o vendedor ele quer estar aberto para fazer negócios com todo mundo sem o juízo de valor. E a característica de um país mercante, é um país voltado para o comércio, é de um país silencioso, é de um país que está pronto para lidar com os Estados Unidos, com China, com Europa, independente das variações ideológicas. E independente das variações ideológicas domésticas. Então o Brasil ele precisa fazer com que exista uma simetria entre o seu comportamento diplomático e o seu comportamento comercial. Porque o governo e o Estado brasileiro, eles devem trabalhar em prol do comércio brasileiro, do produtor, do exportador, porque ele acaba gerando tudo que nós temos.
Então, esse desequilíbrio entre algumas ambições particulares ou partidárias ou de determinados governos em relação a um papel no mundo, ela não pode estar destoante dos objetivos comerciais. Tiago, você falou, achei muito interessante, você falou sobre polarização e você fez uma frase assim, unidos pelo ódio. Mata-se a possibilidade de convergência. Como é que agora, falando um pouquinho da política no Brasil, como é que você enxerga essa questão aí da polarização que nós estamos vivendo? A polarização ela é um atraso para todo mundo. Porque a polarização, ela faz com que você se una mais em razão da exclusão, do que você não gosta do outro lado, do que necessariamente do que você gosta do seu lado. E essa união pelo ódio, ela inibe qualquer criação de ponte. E é impossível você ter dois grupos de humanos que não possuam nenhuma convergência em nada. É impossível. Agora, você só consegue buscar a convergência e trabalhar a partir dali, e isso existia entre Estados Unidos e União Soviética, isso existe entre Estados Unidos e China, isso existiu entre aliados e o eixo, existia sempre algum ponto de convergência que poderia servir de algum tipo de ponte para se chegar num lugar. Essa ponte ela podia não ser suficiente, e aí você levava a situações mais extremas. Mas dentro de um país onde, teoricamente, os dois lados argumentam que amam o Brasil acima de tudo, não encontrar convergência em nome do Brasil, ou é porque existe uma mentira nessa afirmação, ou porque a incompetência é profunda. E se qualquer uma desses dois pontos for verdade, nenhum desses grupos merece nada. Porque o governo brasileiro, ele é um governo que ele tem a obrigação de governar para todo mundo, inclusive para quem os odeia. Isso. Esse é o papel, isso é a descrição do emprego. Enquanto a polarização ela for alimentada por idiotas na rua, isso até pode passar, mas ela nunca pode ser alimentada pelos funcionários públicos do governo, que são os políticos. Político é funcionário público. Ele não é diferente de um funcionário público de nenhum banco estatal. Ele está lá para servir a população. E se ele não é capaz de encontrar uma convergência, ele talvez não sirva para aquele trabalho. Porque nós gastamos uma quantidade absurda de tempo em temas absolutamente redundantes e sem futuro, que inclusive levam ao auto-boicote, justamente para fazer com que uma argumentação valha mais do que a argumentação do seu oponente. Mas o tempo passa, o mundo anda. E isso nos coloca cada vez mais para trás. Então, a polarização ela é o grande veneno, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do planeta. Porque a polarização e a ausência da convergência, ela não existe outra palavra, mas isso é burrice. Inclusive, a polarização, eu queria ter a tua opinião sobre isso, ela causa uma instabilidade, obviamente, política e gera uma preocupação na classe empresarial, em termos de investimento. Claro, então isso é ruim até na parte comercial para o país. Absolutamente, porque a polarização ela é emocional, ela não é racional. E onde existe emoção, não existe a sua abordagem ao assunto, ela fica profundamente afetada. Se um indivíduo está profundamente emocionado, ele não consegue tomar uma decisão correta. Se um médico está operando um paciente ao mesmo tempo profundamente emocionado naquele ato, ele não é um bom cirurgião. Ele não pode estar conduzindo aquela situação. Se você tem um taxista que está profundamente emocionado enquanto dirige, ele não vai conseguir dirigir direito. Então o mesmo vale para um político. Um político que está profundamente emocionado, com uma carga de raiva em relação ao seu oponente, ele não vai conseguir tomar uma decisão. Um empresário que está
ideologicamente amarrado num ponto de vista, ele vai propositalmente perder oportunidades, porque essas oportunidades não vão se encaixar com o que ele espera ou com a sua visão de mundo. Então aí é um outro ponto de auto-boicote. O profissionalismo é irmão do pragmatismo. Todo mundo que é profissional é pragmático. Seja um jogador de futebol quando ele vai trocar de time, seja um político quando ele vai tomar uma decisão pelo país. O pragmatismo é o que faz com que o empresário ganhe dinheiro, com que um político seja reverenciado pelos dois lados e que faz com que os países avancem e que o progresso chegue. Para encerrar, uma última perguntinha, eu queria que você desse uma grande dica aos empresários do Brasil. Qual que seria essa dica? Se você tivesse que dar apenas um conselho, uma dica para o empresariado brasileiro, qual que seria essa dica? Olha, mergulhe para entender do mundo, e o mundo é política. Se você não gosta de política, procure gostar, porque se você não gosta, alguém que gosta vai fazer por você. E todo mundo faz política todos os dias, seja com a família, seja com o chefe, seja com o funcionário. Política é a arte do relacionamento. E veja a política sem emoção, porque com emoção isso vai custar dinheiro. E se você é um empresário e você está buscando melhorar a sua capacidade, você tem que olhar para o mundo, buscar entender o mundo, mas não se amarre emocionalmente a um lado ou outro. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E eu tenho certeza de que quem nos assistiu está muito enriquecido com os teus conhecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado e foi um prazer e sempre estou à disposição. Eu quero agradecer a você e também convidá-lo para assistir às outras entrevistas que a gente realizou aqui na Logistic 2025, que é uma das maiores feiras de logística e comércio internacional do Brasil. Essa feira ela é realizada aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, todos os anos. Muito obrigado e até a próxima.